O que motivou sua visita ao Vaticano hoje? Vim com esperança de que a igreja continue aberta ao diálogo com todos. Imagine o som de um sino tocando em plena praça de São Pedro. É início de uma manhã comum no Vaticano. Mas algo está diferente. Uma multidão começa a se formar diante da basílica. Câmeras do mundo inteiro são posicionadas. Jornalistas correm para preparar suas transmissões. Bispos chegam com semblante concentrado. O ar carrega uma tensão silenciosa. E então, ele aparece. Com passos calmos, túnica branca simples e expressão serena, o Papa Leão XIV sobe ao púlpito da Sala Paulo VI. Não há música. Não há anúncios. Só a voz firme do sucessor de Pedro, carregada de significado. Caros irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo é chamada a amar. E o amor exige que escutemos, que compreendamos. Hoje, iniciamos uma reflexão profunda sobre como acolher com verdade e caridade os nossos irmãos e irmãs que se identificam como Lgitia Mais. A frase cai como uma bomba no mundo católico. Alguns a recebem com esperança, outros com choque, mas ninguém com indiferença. O Papa não está alterando a doutrina. Ele deixa isso claro, mas está propondo algo ainda mais desafiador. Uma revisão pastoral. Uma nova forma de presença, de escuta e de misericórdia. Essa iniciativa, segundo ele, ainda está em discernimento, mas surge de um motivo real. Milhares de católicos Lgitia Mais abandonaram a Igreja por se sentirem rejeitados, incompreendidos ou invisíveis. E isso, para Leão XIV, não é apenas um problema social. É uma ferida espiritual no corpo da Igreja. Ele propõe o seguinte: que cada diocese crie espaços de escuta pastoral, onde pessoas Lgitia Mais possam ser acolhidas com dignidade. Que seminaristas e padres recebam formação para lidar com esses temas com caridade e clareza. Que a linguagem usada pela Igreja evite termos ofensivos ou humilhantes. E que, sem relativizar o ensinamento moral católico, haja caminhos concretos de acompanhamento, oração e inclusão. É um gesto ousado, mas profundamente enraizado na tradição de misericórdia cristã. Se você está assistindo até aqui, pare um segundo. Respire fundo. E responda nos comentários. Você acredita que a Igreja deve acolher com mais misericórdia os católicos Lgitia Mais? Sua opinião pode abrir caminhos para um debate mais humano e respeitoso. E se quiser que esse vídeo chegue a mais pessoas que talvez estejam sofrendo em silêncio, deixe seu like agora. Isso pode ser um gesto de apoio real. O Papa não fala de bênçãos matrimoniais, nem de mudanças doutrinárias. Mas fala de rostos, de nomes, de vidas reais. Ele cita jovens que se afastaram da fé por medo de serem julgados. Cita pais que não sabem como conciliar o amor aos filhos com os ensinamentos da Igreja. Cita bispos que têm pedido uma orientação pastoral mais clara e mais humana. O documento que ele pretende lançar ainda está em elaboração, mas o anúncio abre uma nova fase. Uma Igreja que quer escutar antes de condenar, acolher antes de afastar, caminhar junto antes de apontar o dedo. Ele não está sozinho nessa visão. Nos últimos anos, bispos da Alemanha, Bélgica, França e mesmo da América Latina têm defendido caminhos pastorais mais inclusivos, sempre com respeito à doutrina, mas com ênfase na dignidade de cada pessoa. E essa tensão entre verdade e caridade é justamente o ponto central do desafio pastoral de hoje. Padre André, da Diocese de Lyon, declarou logo após o pronunciamento: se a Igreja não abrir os ouvidos, perderá os corações. Já Dom Esteban, da Colômbia, foi mais direto. Precisamos aprender a amar como Jesus amou, tocando as feridas, sem medo. Mas também houve reações mais cautelosas. Um arcebispo de Gana disse que teme confusão entre acolhimento e aprovação moral. Outro, na Polônia, advertiu que misericórdia sem verdade vira conivência. Essas reações, segundo o Papa, são legítimas e esperadas. Ele mesmo afirma que esta não é uma decisão unilateral, mas um processo sinodal de escuta global. E é aí que entra o verdadeiro ponto de virada. Nos bastidores do Vaticano, circula a informação de que o Papa Leão XIV pretende convocar uma comissão internacional de bispos, teólogos e especialistas em pastoral para discutir novos caminhos de integração para pessoas Lgitia Mais na vida paroquial. Não se fala em mudança de doutrina, mas sim em revisão da linguagem, revisão da escuta, revisão da postura pastoral. Para muitos, isso já seria revolucionário o suficiente. O que está em jogo aqui não é um debate teológico frio. É uma questão de salvação de almas.
Quantos católicos já se afastaram da igreja por se sentirem rejeitados? Quantos ainda têm fé, mas têm medo de entrar numa igreja? Quantos vivem no silêncio, escondendo sua dor, por não se sentirem dignos? O Papa quer responder a isso. Não com ideologias, mas com o Evangelho. Se você está assistindo até aqui, isso significa que esse tema mexeu com você de alguma forma. Então escreva nos comentários. Acolher é evangelizar. Vamos juntos construir um ambiente de respeito, fé e escuta mútua. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Este canal existe para trazer à luz os grandes movimentos da Igreja, com profundidade, verdade e sem sensacionalismo. As manchetes não param. Agências internacionais estão chamando de um novo marco na pastoral da Igreja Católica. Para uns, é avanço. Para outros, é risco. Mas todos concordam em uma coisa: o Papa Leão XIV mexeu em algo delicado e necessário. E isso não acontece do nada. Essa reavaliação pastoral está sendo motivada por algo que o Papa considera urgente: o sofrimento silencioso de milhões de católicos. Jovens que nasceram e cresceram na fé, que foram coroinhas, que fizeram catequese, que participavam da paróquia, mas que, ao descobrirem sua orientação sexual, se afastaram por vergonha. Ou pior, foram afastados. Não porque deixaram de crer, mas porque não sabiam mais como caber na igreja. Essa é a dor que o Papa está tentando olhar de frente. E a chave, segundo ele, não está na mudança da doutrina, mas na mudança do olhar pastoral. A expressão que mais se ouviu nos corredores do Vaticano nas últimas semanas foi: acolher sem aprovar, escutar sem ceder, amar sem negar a verdade. Esse é o equilíbrio que se busca. Difícil, sim, mas não impossível. E por isso, uma equipe já começou a trabalhar discretamente em documentos preparatórios. Não se trata de um texto doutrinário, nem de uma nova encíclica ainda, mas de orientações para uma pastoral mais humana, mais encarnada, mais próxima. O Papa quer que padres, bispos e agentes de pastoral compreendam que, antes de qualquer julgamento, existe uma pessoa, uma alma, uma história. Padre Giovanni, missionário italiano há mais de 30 anos na África, comentou em uma carta recente: eu conheço muitos jovens que amam a igreja, mas têm medo de entrar em uma. Se ao menos soubéssemos escutar como Jesus escutava, não perderíamos tantos. E essa tem sido a inspiração de Leão XIV, Jesus no encontro com os excluídos, com a samaritana, com Zaqueu, com a mulher adúltera, com os leprosos, com todos aqueles que a sociedade, e às vezes a própria religião, colocava à margem. E é aí que a nova pastoral pode causar um verdadeiro impacto. Ela não virá com bandeiras ideológicas, nem com slogans, mas com atitudes. A ideia é que paróquias possam formar grupos de escuta pastoral, onde pessoas LGBTI+ possam conversar com sacerdotes, psicólogos e leigos preparados, sem medo, sem pressa e sem rótulos. Além disso, propõe-se incluir informações catequéticas, conteúdo sobre dignidade humana, sexualidade, afetividade e respeito mútuo, sem ceder à cultura do relativismo, mas sem cair na linguagem condenatória. Se você está assistindo isso agora e acredita que a fé precisa ser mais humana, deixe seu like. Pode parecer pouco, mas ajuda a espalhar essa mensagem para quem precisa ouvir. E se já viveu algo parecido ou conhece alguém que se afastou da igreja por não se sentir acolhido, escreva nos comentários: a igreja é minha casa. Vamos fazer essas palavras ecoarem. Há também propostas concretas para formar os próprios seminaristas e padres em temas de escuta empática, para que saibam como abordar com sabedoria e caridade essas realidades. Porque, como diz o Papa, a ignorância pastoral pode ferir mais do que palavras duras. O preconceito disfarçado de zelo não evangeliza, apenas afasta. Essas palavras têm repercutido fortemente. Muitos leigos e religiosos ao redor do mundo já começam a se mobilizar. Na França, a Diocese de Lyon começou a organizar encontros com famílias de fiéis LGBTI+. Na Argentina, um grupo de pastoral chamado Filhos do Pai tem crescido. Nos Estados Unidos, o arcebispo de Chicago declarou apoio a uma pastoral radicalmente compassiva, como ele chamou. Mas nem tudo são palmas. Em setores mais tradicionais da igreja, há preocupações sérias. Alguns bispos alertam para o risco de que essa nova abordagem seja confundida com a aprovação moral do comportamento, o que o Papa já deixou claro que não é o caso. Eles temem que essa pastoral, se mal compreendida, gere confusão nos fiéis mais simples. Outros dizem que a verdade não pode ser suavizada em nome da inclusão.
Mas o Papa responde com uma frase direta, que está circulando em cartas internas da Cúria. Incluir não é relativizar. É evangelizar com ternura. A verdade sem amor é um peso. O amor sem verdade é engano. Nós somos chamados à plenitude. Nos bastidores, fontes próximas ao dicastério para os leigos revelam que o Papa estuda abrir caminho para uma espécie de jornada mundial da escuta, onde jovens LGBTI+, suas famílias e lideranças pastorais possam dialogar sob a luz do Evangelho. Seria um evento pioneiro, com escuta mútua, testemunhos e momentos de oração. Algo impensável há poucos anos. Mas agora, totalmente possível. E é essa palavra que mais define esse novo tempo: possível. É possível acolher sem romper com a doutrina. É possível ouvir sem abandonar os princípios. É possível dizer você é amado antes de dizer você está errado. Porque foi assim que Cristo fez. Se essa ideia te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez você possa, com um simples gesto, reacender a fé em alguém que achava que a igreja não tinha mais espaço para ele. E não esqueça de se inscrever. Aqui a gente trata de assuntos profundos com verdade, com respeito e com alma. No interior da América Latina, em uma pequena paróquia no sertão do Brasil, uma mãe se aproxima do padre ao final da missa. Ela segura nas mãos uma carta, escrita com traços trêmulos. Dentro, as palavras que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. Padre, meu filho é gay. Ele tem medo de vir à igreja. Eu rezo por ele todos os dias. Ele me pergunta se Deus ainda o ama. Eu não sei o que responder. Esse não é um caso isolado. São milhares, talvez milhões, de pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas católicos que vivem o drama de tentar conciliar o amor com a fé, a identidade pessoal com a tradição, o desejo de pertencer com o medo de ser rejeitado. É por histórias como essas que o Papa Leão XIV decidiu agir. Ele não fala para agradar um lado ou provocar o outro. Ele fala porque ouviu essas vozes. E elas doem. Nas audiências privadas, relatos começaram a se acumular. Jovens que abandonaram a vida sacramental por medo do julgamento. Homens e mulheres que, ao se assumirem, foram expulsos de ministérios paroquiais. Famílias que vivem em conflito interno, sentindo-se divididas entre fidelidade à doutrina e o amor pelos seus. E a pergunta que ecoa é simples, mas profunda. A igreja ainda é casa para todos? Ou apenas para alguns? O Papa Leão XIV acredita que ela só é igreja se for para todos. Sem exceção. Sem rótulos. E é exatamente por isso que a proposta de uma nova pastoral está sendo construída sobre 3 pilares. Acolhimento verdadeiro, aquele que escuta, abraça, acompanha. Formação sólida, que não relativiza a doutrina, mas explica com humanidade. Presença pastoral, que vai até onde estão os afastados, e não espera que eles venham sozinhos. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o chamado que o Papa está fazendo aos bispos do mundo inteiro. E o mais surpreendente, muitos estão respondendo com generosidade. Na África do Sul, uma arquidiocese está promovendo missas mensais por famílias com membros LGBTI+. Na Espanha, o episcopado autorizou um programa de escuta pastoral para jovens que vivem conflitos entre fé e sexualidade. E no México, uma paróquia em Guadalajara criou um grupo de oração com pais católicos que têm filhos LGBTI+, um espaço onde a fé e o amor se encontram sem medo. Nada disso teria sido possível há 10 anos. Mas o tempo mudou. A dor ficou mais visível. E o Papa resolveu escutá-la. Se você está assistindo até aqui, isso significa que algo nesse vídeo te tocou. Então agora é a sua vez. Você acredita que a igreja está pronta para acolher mais e julgar menos? Comenta aqui embaixo. A fé é para todos. Vamos fazer essa frase ecoar. E se quiser fazer parte dessa transformação, deixe seu like e compartilhe com quem você ama. Espalhar amor também é evangelizar. Em Roma, as discussões continuam. A Pontifícia Comissão Pastoral, formada por padres, teólogos e psicólogos católicos, já trabalha em propostas concretas para orientar paróquias no mundo inteiro. Um dos projetos mais debatidos é a criação de casas de reconciliação, espaços dentro das dioceses onde pessoas feridas pela rejeição possam encontrar escuta, oração e recomeço. Não serão confessionários, nem grupos de terapia, mas lugares de escuta espiritual. O Papa Leão XIV acredita que a igreja precisa reaprender a chorar com quem chora, e não apenas doutrinar. E enquanto isso acontece, uma carta começa a circular entre os fiéis. Ela é simples, mas profunda. Assinada por um grupo de jovens católicos que se identificam como LGBTI+, e que continuam amando a igreja. Nós não queremos mudar a fé.
Nós só queremos não ser tratados como estranhos no lugar que também é nosso. Essa carta chegou até o Papa. E segundo fontes próximas, ele se emocionou ao lê-la em silêncio. Não respondeu com documento, nem com discurso, mas com uma frase curta, dita a um bispo ao seu lado. Essa é a voz de quem clama no deserto. E a missão da Igreja, ontem e hoje, é justamente essa: ir ao encontro de quem clama no deserto. Não para confirmar caminhos errados, mas para dizer: você é amado. E Deus não desistiu de você. Essa é a força do Evangelho. Essa é a essência da pastoral que o Papa quer renovar. Não é revolução doutrinária. É revolução de ternura. E você? Já viveu um momento em que se sentiu excluído da fé? Já conheceu alguém que deixou de comungar por medo do olhar dos outros? Se sim, saiba que essa história também é sua. Aqui, neste canal, queremos contar essas histórias. Com verdade. Com respeito. Com profundidade. Por isso, se inscreva agora. E ative o sininho. Porque enquanto o mundo grita, a fé sussurra. E às vezes, é nesse sussurro que Deus fala mais alto. O eco das palavras do Papa Leão XIV ainda ressoa nos corações de muitos. Mas, para além dos salões do Vaticano, o verdadeiro impacto começa nas margens. É lá, nas periferias existenciais, como o próprio Papa Francisco tantas vezes chamou, que essa proposta de pastoral renovada começa a tocar almas feridas, corações silenciados e vidas que ainda buscam um espaço de pertença dentro da fé católica. Numa vila rural nas Filipinas, um jovem chamado Miguel, de apenas 20 anos, compartilhou seu testemunho em uma missa local. Durante anos, eu rezei pedindo a Deus que me curasse. Hoje, entendo que Ele quer me amar primeiro. E talvez seja esse amor que vai me curar, não da minha identidade, mas da dor de me sentir rejeitado. Histórias como a de Miguel estão surgindo aos poucos. Ainda discretas. Ainda tímidas. Mas estão surgindo. Não há promessas de aceitação irrestrita. Nem mudanças nos documentos oficiais da Igreja. O que está nascendo é algo mais profundo, e talvez mais difícil, uma conversão pastoral. E essa conversão não é apenas para os padres, os bispos ou o clero. É para todos nós. É para aquele fiel que olha torto quando alguém diferente entra na igreja. É para o catequista que não sabe como acolher uma criança com 2 pais. É para a senhora do terço que sussurra quando vê alguém fora do padrão. Essa conversão é um convite. Não para aceitar tudo, mas para julgar menos. Para escutar mais. E, acima de tudo, para evangelizar com caridade. O Papa Leão XIV sabe que a resistência será grande. Alguns grupos já se manifestaram. Cartas públicas estão sendo redigidas. Teólogos se dividem. Mas ele não parece recuar. Ao contrário, insiste em uma postura que lembra os primeiros cristãos. Coragem, misericórdia e fé. Durante uma reunião recente com jovens da Diocese de Roma, ele disse algo que ganhou o mundo. A igreja não é um tribunal. É um hospital de campanha. E ninguém chega ferido a um hospital para ser interrogado, mas para ser acolhido e cuidado. Essas palavras, tão simples, se tornaram virais. Cartazes com essa frase foram vistos em paróquias da Colômbia, nos metros de Paris e até nas redes sociais de comunidades católicas na Coreia do Sul. É uma igreja em movimento. Não em ruptura, mas em reconciliação. E essa reconciliação começa onde muitas vezes termina, no sacramento da escuta. Quantos abandonaram a confissão porque achavam que suas feridas não tinham lugar ali? Quantos deixaram de comungar por acharem que seu corpo era indigno? Quantos ficaram do lado de fora, não da igreja física, mas do coração da igreja? É por eles que o Papa fala. Não para agradar, mas para chamar de volta. Neste momento, milhares de católicos no mundo estão redescobrindo a coragem de voltar para casa. Voltar para a missa. Voltar para os sacramentos. Voltar para o Evangelho. Não porque tudo mudou, mas porque o olhar mudou. E quando o olhar muda, tudo começa a se transformar. E você? Você que assistiu esse vídeo até aqui. Você que talvez se sentiu tocado, incomodado ou inspirado. O que pensa sobre tudo isso? Escreve nos comentários. A igreja é minha casa, mesmo quando me sinto distante. Vamos fazer essa frase atravessar os algoritmos e chegar onde precisa. E se puder, deixe seu like agora mesmo. Não por vaidade, mas porque esse gesto pode fazer esse conteúdo alcançar quem precisa desesperadamente de escuta, de acolhida e de fé.
Essa reflexão proposta por Leão XIV não é um projeto acabado. Ela é, antes de tudo, um processo espiritual. Um caminho. Um convite. Talvez você discorde. Talvez concorde. Mas se há algo que ninguém pode negar é isso. A Igreja está se movendo. E onde há movimento, há vida. E onde há vida, Deus continua falando. Agora, uma nota importante para todos que acompanharam este conteúdo com atenção e respeito. Este vídeo apresenta uma situação hipotética baseada em contextos e tendências reais dentro da Igreja Católica, sobretudo com base nos debates recentes do Sínodo da Sinodalidade, nas declarações do Papa Francisco, nas demandas pastorais globais e em reflexões teológicas atuais. O Papa Leão XIV é uma figura que representa a continuidade e evolução possível da liderança papal, e este vídeo não relata um fato ocorrido, mas sim uma possibilidade realista e fundamentada. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, que une espiritualidade, responsabilidade e visão, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é pensado para informar, inspirar e formar. E lembre-se sempre: não há ferida que o amor de Deus não possa alcançar.